Bom dia, irmãos de casa, bom dia. Nós vamos, nesse momento, iniciar nossa programação, o nosso culto a Deus e agradecer a Ele as bênçãos concedidas, né? Agradecer pelo momento também de estarmos juntos com Ele. Os irmãos de casa estão conseguindo ouvir bem, ver bem? Nos dá só um retorno. Se não, eu não sei o que fazer. Ok. Obrigado, Dani. Bom dia, Rosilda, pastor Mateus, irmãos Olírio, Nilza, todos que estão aí ligados. Tá? Então, vamos fazer uma oração, pedir, então, a direção e a bênção do nosso Deus para esse momento. Santo Deus, nós te damos graças porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem permitido também esse acesso para que irmãos e amigos, junto conosco, chegue diante de Ti, né? Agradeça também pelas suas vidas, pela misericórdia do Senhor, a salvação que temos em Cristo. Pedimos a Deus que nos direcione a fazer a Tua vontade, a entender a Tua palavra, a ter consolo, a sermos animados, a sermos transformados também pelo Senhor. Ó Pai, nos conduz, ó Deus, em todas as coisas, conduza a Tua igreja reunida no nosso país, no mundo, para que o objetivo também seja glorificar o Teu nome, seja a exaltação, seja o louvor do Senhor, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos, então, cantar o hino de número 4 do Voz de Melodia. Eu pedi ajuda para os meus filhos ontem, né? Isso aqui foi a escolha da Melissa, né? Número 4, a Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus, os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por canto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal vaso de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E vem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai,
bem de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Número 14. Esse aqui foi o Daniel que me ajudou a escolher. 14. Santo Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus joga triunfo, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmemente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Vamos fazer uma leitura nesse momento no Salmo de número 46. Salmo 46, aí eu vou convidar os irmãos presentes, né, a se colocar em pé. Salmo de número 46. Em seguida ao Salmo, eu vou pedir a Sandra, faça uma oração, pode ser? Irmã Sandra. Diz assim, então, Salmo de número 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
ou na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua ira. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Deus grandioso, né? O Deus que é o nosso sustentador, o nosso guia, o nosso refúgio, é esse Deus que nós rendemos glória. Irmã Sandra, por favor, faça oração. Oremos, então. Senhor, obrigada, Pai, porque nós podemos nos encontrar nessa manhã. Obrigada ao Senhor pelas músicas que nos lembram quem o Senhor é. Ajuda-nos, ó Deus, a cantar ao Senhor durante todos os nossos dias, lembrando essas maravilhas da sua pessoa, quem o Senhor é, como o Senhor é santo, separado completamente, mas o Senhor tem comunhão conosco através do seu Filho, Pai. Muito obrigada pelo seu Filho, obrigada pela sua palavra, que nós sabemos quem o Senhor é, através dela. Ajuda-nos, ajuda a tua igreja, ó Pai, nesse momento difícil. Peço ao Senhor, meu Deus, que nos revista com o seu poder para compreender a palavra. Também, meu Deus, para que a gente possa passar por esse momento que é um momento atípico, mas também, Senhor, reflete muito dos nossos corações. Ajuda-nos a nos reunir, Pai. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor Deus, a buscar o Senhor, porque o Senhor está disponível, o Senhor quer estar conosco. O Senhor é o Deus de Jacó pessoal e que é alto e sublime, mas está com aquele que é quebrantado de coração. Peço ao Senhor sua ajuda para a sua igreja. Ajuda, Pai, também a questão da pregação durante esses dias. Ó Deus, ajuda-nos. Tanto para que haja pregação correta, pregação sã, e também para quem compreende, quem ouve, que possa ouvir e observar. Perdoa nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. E nós continuaremos, então, agora com o hino 230, 230. Nova Vida. Um relato aqui da nossa conversão, né? Preso ao pecado andei, de medo minha alma tombou, mas Jesus veio redimir, com sua graça minha alma alcançou, mas Jesus veio me remir, com sua graça minha alma transformou. Oh, que alegria me encheu todo o meu
certo bom. Que mais farei se não clamar? Cristo me libertou. Indo no estreito trilhar e confiando em Cristo Jesus, coisas velhas ficam para trás, nova vida desfruto em sua luz. Coisas velhas ficam para trás, nova vida desfruto em sua luz. Oh, que alegria me encheu, todo meu ser tomou. Que mais farei se não clamar? Cristo me libertou. Amém. Obrigado, Sandra. Obrigado, os irmãos. Se você tiver, pode lavar. Purificai as mãos, pecadores. Se os irmãos tiverem um hino aí para a gente encerrar, tá? Os de casa, os presentes aí, pode mandar aí no final, tá? Deixa eu dar só os avisos antes de passarmos para a nossa pregação da palavra. Na parte da tarde, às 18 horas, tá? Pelo Google Meet, nós temos aí a nossa EBD. Então, 6 horas, os irmãos que estão em casa, se não têm acesso e quiserem participar, mande-nos uma mensagem aí. Na quarta-feira também, ainda pela internet, né, pelo Google Meet, nós teremos o nosso tempo de oração. Na sexta, as mulheres, às 19 horas. Tá certo? Na sexta? Ok? E aí, no próximo domingo, às 10 horas, nosso tempo aí presencial, e para os irmãos que estão em casa, não podem vir, nós continuaremos transmitindo. Tá? Nós louvamos a Deus pelo modo como Ele tem agido, né, até aqui, trabalhado, e espero que os irmãos estejam firmes aí nessa luta, né? Não sabemos até quando, mas continuamos alegres, né, e firmes no Senhor. Nós agradecemos também aos irmãos que se dispuseram a vir, né, conseguiram chegar. Aí, bom ver o Leonardo. Tem 2 Leonardos, viu? Atrás de você, o Leonardo de Marabá, né, o Leonardo do Rio. Os dois, é bom vê-los, né? O irmão Leonardo também, vamos continuar lembrando deles, né, da família. Tem passado aí por um período difícil, né? Deus console, e estamos à disposição, né? Um abraço para o Pará, para os irmãos. Tomem muito açaí e cupuaçu por nós, viu? Diga, Sandra. Não sei se a Dani tem um link dessa reunião, ela pode assistir. Okay. Não, mas a gente precisa dessa reunião aqui. Ok. Mande um abraço para o pastor Matheus, tá? Um abraço para eles lá. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias nessa manhã para o livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, de 19 a 30. Vamos fazer a leitura, e aí em seguida a gente prossegue já com o texto, tá? Diz assim, então, Filipenses 2, o verso 19... Espero no Senhor Jesus, em breve, vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas.
porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si e, como filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim, espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviaste para socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele, de fato, esteve doente, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após outra. Por isso eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis, vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria, e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Para os mais antigos, né, sacrifício e virtudes eram consideradas, aliás, sacrifício e serviço, né, eram consideradas virtudes, né, eles zelavam por isso, e parece que nos nossos dias não tem tanto lugar, né? Ou está faltando, ou não é mais normal quando alguém socorre, né? Uma outra pessoa. Parece ser raro quando alguém presta ajuda, né? Mas entenda assim, se algo que ocorre, que deveria ser normal, toma uma manchete, é talvez uma situação de que está em falta, né? Então, a normalidade entre os homens é que essa ajuda mútua ela ocorra. Eu lembro, há um tempo atrás, que a Larissa estava grávida e, se eu não me engano, a bateria do meu carro desligou e era numa ladeira, né? Eu só tive que puxar o freio de mão e esperar que alguém me auxiliasse. Eu fiquei, acho que uns 30 minutos. Até que vinha passando um rapaz, acho que vinha da academia, e aí ele disse, quer ajuda? Eu estava orando por isso. E aí nós conseguimos tirar de lado, né, o carro, mas eu poderia talvez ter ficado a tarde inteira ali, e o meu telefone não funcionava, eu acho que estava sem no dia, mas pense da seguinte forma, né, nós estamos no tempo hoje que até para ajudar a gente tem impedimentos, né? A gente também não sabe quais são os reais motivos das pessoas que nós estamos ajudando, mas ainda assim essas virtudes, elas não podem ser só dos antigos. Deve estar à nossa disposição também em ajudar o próximo. Nessa passagem que lemos e que estamos meditando agora, entra aqui, então, ainda a continuidade do terceiro ciclo da Carta de Filipenses, né? Então, são ciclos de exortações e exemplos, né? A exortação está no exemplo, né, de Cristo, na sua abnegação, no seu autoesvaziamento, e a exortação dos versos de 12 até 30, tem aí a questão do desenvolvimento da salvação, né? Aliás, o exemplo, né? Na questão do desenvolvimento da salvação, a vida do próprio apóstolo Paulo, e ele coloca esses dois homens como uma linha também
para exemplificar o que seria esse andar em submissão, né, esse viver em humildade, em serviço e abnegação, né? Então, tem um exemplo supremo, que é Cristo, é aquele que nós temos como parâmetro para as nossas vidas. Os versos de 4 até 11 trabalha nessa linha, né, de que nós tenhamos esse mesmo sentimento, nessa mesma frônesis, né, e esse sentimento é que Cristo é servo, né, ele é Deus que se fez homem, se encarnou e viveu neste mundo em submissão à vontade do Pai. O verso 17 e 18 tem aí o segundo exemplo, que é o apóstolo Paulo, alguém que serviu Cristo, serviu a igreja de Deus e estava pronto a se sacrificar, né, pelo serviço. Então, ele é alguém também que nós podemos olhar e, ao mesmo tempo, ver essa margem, né, essa sombra do Senhor Jesus Cristo pelo que ele fez. E os versos de 19 a 30, ele separa 6 versos, né, para Timóteo e 6 para Epafrodito, mostrando, então, esse pensamento, né, esse exemplo de como nós podemos lidar no aspecto prático, viver em submissão, né, e principalmente servir o povo de Deus, né, ser servos e ministrar uns aos outros, né? É uma parte prática, porque ele nos chama para a realidade. Então, se ficássemos apenas em Cristo, nós teríamos a desculpa de dizer, não, mas ele é Deus, né? Deus, ele é perfeito, mesmo ele sendo um homem também, ele está em outro patamar, está em outra situação. Ele coloca homens como nós, homens, nós não temos descrições de que tiveram autoridades, né, no mesmo nível que os apóstolos, ou de que fizeram coisas miraculosas, mas eram pessoas que estavam na frente do palco e também nos bastidores, né? E aí ele coloca esses 2 homens como esses exemplos, né, também de serviço, de abnegação, de humildade, né? Então, a ideia aqui se concentra também na comunhão dos crentes, né? Eu creio que também é o foco desses versículos, principalmente dos versículos finais aí, trazendo essa experiência. Então, a nossa proposta é de que nós devemos nos empenhar, né, em servir o povo de Deus. Nós devemos servir a igreja de Deus, devemos andar, né, no Espírito, se submeter a Deus, né, e assim viver humildemente como Cristo e como servos, né, do Senhor, nós também fazer esse sacrifício, né, fazer um serviço abnegado para a honra e glória do Senhor. E eu gostaria de pensar principalmente nessas 2 partes, né, tanto na vida de Timóteo quanto na vida de Epafrodito, em como chega até nós, né, essa ideia do entendimento. Mas deixa eu trabalhar primeiramente na divisão de que, para servir a Deus, nós temos que entender que a vida cristã ela é dominada pelo Senhor. Então, essa é uma primeira ideia de que nós enxergamos dessa exortação de servir a igreja de Deus, né? De que nós temos que entender que a vida cristã ela é dominada pelo Senhor. O verso 19, o apóstolo diz, espero no Senhor, e o verso 24, ele diz, mas confio no Senhor, né? Então, ele esperava no Senhor que pudesse mandar Timóteo, né? E confiava no Senhor em que ele também pudesse ver
os irmãos, né, ver os crentes, seria aqui aquela ideia de que a nossa vida ela é vivida, né, na dependência total do Senhor. Né? Ninguém vive de forma independente de Deus. E como crentes, nós chegamos a essa realidade, né, de que ela deve ser exclusiva do próprio Deus. A certeza de Paulo aqui é que ele tinha Cristo como centro do seu viver. Ele era incapaz de pensar, né, de tomar decisões sem ter a percepção do Senhor. Eu não sei se os irmãos estão me compreendendo, mas deixa eu tentar ser mais claro aqui. O apóstolo Paulo ele está dizendo que ele não vai tomar nenhuma decisão, ele não vai fazer, né, ou algo vai acontecer na sua vida, a não ser em termos do Senhor Jesus Cristo, a não ser o que o Senhor faça na sua vida. Então, o entendimento dele é que Cristo controlava a sua vida. Vocês lembram onde Paulo estava? Estava preso. E a certeza que ele dava aqui era isso. Olha, eu confio no Senhor, espero no Senhor, que ele vai e que eu também espero ver os irmãos. Né? Então, a ideia, num resumo aqui, é uma certeza de que alguém, né, controla as nossas vidas. Deus está sob o controle. Então, mesmo que houvesse uma possibilidade de execução por parte do imperador, possivelmente Nero era quem estava no comando naquela época, o apóstolo ele diz que não temia a malignidade de Nero. A sua vida estava sob o controle de Deus. Não era Nero que era senhor de Paulo. Paulo era um servo de Cristo. Ele estava numa cadeia, estava entre as guardas, né? A guarda, o FBI, né? A guarda pretoriana estava tomando conta, né, de Paulo, mas ele tinha uma convicção de que quem ia determinar era Deus. Se Timóteo ia ou não, e se ele fosse ver aqueles irmãos ou não, não era o próprio Paulo, não era Nero, era Deus. Então, pensando nisso, nós temos também uma exortação para nós, né, de que a nossa vida, ela vai ter sentido quando temos esse entendimento, né, essa percepção de que Deus está sobre nós, né? Deus está diante de nós, está ao nosso lado. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós somos muitas vezes tentados a separar a nossa vida espiritual para a nossa vida particular. Né? Então, nós fazemos talvez uma série de compartimentos em nossa vida. O meu trabalho, né, as minhas coisas, o meu entretenimento, os meus negócios, né, a minha vida, as minhas regras. Só que Paulo ele nos coloca aqui a pensar que a nossa vida ela é única, né? A vida do cristão ela pertence ao Senhor. Então, na dimensão do Evangelho, né, como o Evangelho nos alcança, né, como Cristo nos transforma, como ele muda a nossa visão, quando somos colocados, né, nessa mudança de domínio, saímos das trevas e agora estamos no reino de Cristo, nós temos essa percepção, nós temos esse controle, né, que não é nosso, mas é Deus agindo em nossa vida. Nós temos a realidade de que toda a minha vida ela é de Deus. Né? Então,
se eu for ter que tomar uma decisão, eu não tomo por mim mesmo. Eu não tomo apenas pelos meus pensamentos. Eu tomo buscando a direção do Senhor. Eu tomo decisões, eu faço coisas na vida, pratico, tendo o entendimento de que eu estou diante de Deus. Então, tomar decisões, eu sei que não é fácil, né? Mas se nós não tomamos buscando a direção de Deus em oração, né? Diante da sua palavra, em como nós podemos glorificar, né? Se aquilo nos dá condições para fazer, deveria ser pelo menos a principal coisa nossa a se pensar, né? Então, eu não decido da minha vida ou sobre a minha vida tendo um controle sobre mim mesmo. Eu tenho que ter esse senso, né, de que a minha vida agora pertence a Deus. Eu vou fazer tudo aí em termos do Senhor, como o próprio apóstolo ele fez, mesmo na prisão, mesmo diante de toda aquela situação. Então, nós não podemos desprezar aquilo que Deus tem nos dado. O conselho dele, a sua palavra, a Igreja de Cristo. Nós não podemos seguir apenas o nosso entendimento, os nossos sentimentos, mas nós temos que ter esse entendimento, né? E é um entendimento essencial da vida cristã, de que a nossa vida ela está ligada a Cristo. A nossa vida está sob o controle, né? Está sob o governo, ela está rendida, ela está amarrada mesmo em Cristo. A vontade de Deus é que prevaleça. A vontade de Deus é que agora deve ser executada. É parte da nossa oração, né? Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. Então, naquela prisão, Paulo não vivia como um coitado, tá? Mas ele nutria ainda uma comunhão real com o Senhor. É uma demonstração de que é possível viver em sofrimentos, é possível viver numa situação desconfortável e ainda assim glorificar a Deus, e ainda assim manter uma comunhão real com o Senhor. Ele sabia qual era a vontade do Senhor. Ele sabia que se saísse ou não, era só se Deus permitisse. Se ele fosse executado, não era porque Nero era mais forte. Era devido à permissão de Deus. Ele sabe muito bem. Não é o temor do homem que controla a sua vida. Não era o medo. E também não eram os seus pensamentos, não era o próprio Paulo. Era o Deus de Paulo. Era o Senhor, né? Jesus Cristo. Nós, então, temos essa percepção, né? Quem é que controla a minha vida? Quem é que eu submeto? Os meus medos, né? São os homens, são as minhas vontades, são as minhas regras. A nossa vida, ela se aprofunda nisso, né? De que a nossa vida como um todo, né? A nossa ação, os nossos movimentos, a nossa atitude, ela deve ter esse reconhecimento, né, de que nossa vida é dominada, está sob o controle de Deus. Então, se eu tenho esse entendimento, né, de que a minha vida ela é dominada pelo Senhor, eu consigo servir. Eu consigo servir porque eu sei quem está
diante de mim, quem eu irei prestar conta, né? Quem me dá condições para suportar situações difíceis. E era dessa forma que o apóstolo vivia, né? Ele vivia na expectativa de que o Senhor iria fazer o melhor, né? De que Deus iria realizar a sua vontade e ele seria glorificado. Quer o apóstolo saísse daquela prisão, que ele fosse morto, né? Então, Deus é que tem o controle. A segunda divisão aqui, para termos uma melhor ajuda, né, de como enxergar essa situação de servir ao povo de Deus, é entender que a vida cristã é marcada por serviço e abnegação, né? E aqui eu gostaria, então, de olhar esses dois homens, que é Timóteo e Epafrodito, né? Então, primeiramente, nós entendemos que a vida cristã é dominada pelo Senhor e, em segundo lugar, que essa vida cristã é marcada por serviço e abnegação. Ele descreve Timóteo como um servo, né? Ele descreve Timóteo como alguém que cuidava, né, sinceramente do bem-estar dos irmãos, chama ele também de filho, né? Era alguém, então, que tinha a confiança do próprio apóstolo, né? Então, ele iria até a igreja dos Filipenses para receber notícia e também para dar auxílio para aqueles irmãos. Então, a condição aqui, né, ou que nós somos levados a olhar a vida desse jovem, né, era um jovem, talvez, os comentaristas acreditam que ele tinha mais de 40 anos. Então, na cultura, era considerado ainda um jovem, né? Então, a declaração importante aqui sobre Timóteo é que aquilo que ele fazia era tão natural, né, que também era parte da vida cristã. Então, o seu exemplo, né, a sua vida de servo, nos ajuda a compreender ou a entender de que a preocupação pelas outras pessoas era algo visível. Paulo conseguia captar isso, né? É por isso que ele diz que ele era aquele que poderia cuidar do bem-estar, né, da igreja de Filipos. Ele não estava apenas interessado em ajudar um amigo, né, ou ajudar amigos, né, mas ele estava interessado numa preocupação real, o bem-estar físico dos amigos, né, o bem-estar espiritual daquelas pessoas. E esse modo de serviço, né, essa forma como ele age, chega a tal ponto, né, que ele cresce, desenvolve e acaba sendo algo natural, né, na vida de Timóteo. Essa era uma preocupação que Paulo tinha, né, do bem-estar dos irmãos, e que Timóteo também demonstrava isso, né? Era uma transmissão em que os dois estavam unidos, né? Então, a pessoa capacitada para ir até a igreja era Timóteo, né? Era esse servo, era esse homem que foi treinado para executar isso. Vocês lembram que Timóteo foi aquele que ocupou a vaga de João Marcos, né? Paulo teve uma briga com Barnabé, eles se dividiram, e então Timóteo foi que ocupou a vaga de João Marcos, né, na equipe missionária de Paulo. Porém, pensa que ele não ocupou isso da noite para o dia. Lembra que Timóteo ele foi criado, né, diante do ensino, né, do evangelho,
tinha uma avó e uma mãe piedosa, e quando ele foi à fé em Cristo, ele não ocupou a equipe missionária da noite para o dia. Ele não foi colocado para pastorear uma igreja já de forma rápida. Talvez aqui é uma exortação para nós, né, de que ninguém vira teólogo da noite para o dia. A gente vê muito, né, principalmente entre os artistas. Ele se converteu, ele é pastor. Já é pastor na semana que vem. Ela se converteu, já é pastora. Já está escrevendo livro e está fazendo campanhas e algo do tipo. Tanto o próprio apóstolo, né, quanto Timóteo, eles passaram anos em treinamento, passaram noite e dia em crescimento, e quando Timóteo ele se converte, ele é deixado, segundo Atos 16, nas igrejas de Listra e Derbe, né? Então, ele cresceu e desenvolveu dentro de uma igreja local. Ele começou a ter percepções de coisas espirituais, começou a servir ao Senhor, e em Atos 16, 2, diz que a igreja dava bom testemunho de Timóteo. Né? Então, os irmãos, tanto de Listra e Icônio, davam bom testemunho desse jovem Timóteo, né? O que é importante na trajetória da vida cristã, principalmente aqueles que almejam episcopado. Não tem como alguém se preparar para a obra missionária, né, ou se preparar para o pastorado, sem que a igreja local ela dê esse aval, né, dê esse testemunho de dizer, olha, ela tem condições. Né? Não, ele não tem condições. Não tem bom testemunho aqui, não. Então, até para isso, né, não se faz algo à parte da igreja local. A igreja dá esse testemunho, né, e graças a Deus pôde dar para o jovem Timóteo. Né? E aí, mais tarde, ele auxilia Paulo nas viagens missionárias, né? E mais adiante, né, é ele que vai substituir, de certa forma, o trabalho de Paulo como pastor naquelas regiões. Né? Então, o que nós temos aqui a respeito de Timóteo é que ele era alguém que cuidava pelo interesse dos outros, né? Alguém que tinha a preocupação pelo bem-estar dos irmãos. Né? Esse seria aqui um modo de viver altruísta. Né? Era alguém que se preocupava com a igreja de Deus. Ele não tinha preocupação tanto com a sua pessoa, com a sua reputação, né? Mas ele tinha um alvo específico, que era cuidar do bem-estar da igreja de Deus. O interessante, né, é que o verso 21, Paulo diz, inspirado por Deus, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Tá? E no capítulo 1, e o verso 21, ele diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? É ganho. Parece que são dois estilos de vidas aqui. Aqueles que vivem para Cristo e aqueles que vivem para si. E Timóteo ele está numa categoria aqui de que ele vivia para servir o Senhor. E ao mesmo tempo que ele servia o Senhor, ele mostrava, né, esse interesse pelos outros. Né? Ele glorificava a Deus. Né? Ele não colocava outras coisas, né, à frente de Deus. Ele não colocava a sua família, né, os seus interesses, mas ele colocava Cristo. E é exatamente essa a divisão, né? Ou a colocação. Cristo primeiro.
Eu em segundo, não. Os outros. E depois, os outros. Os outros, né? E eu fico em 49º, né? Eu fico em último. Essa é a ideia mesmo, do altruísmo. É Deus, a igreja de Deus. A minha reputação, ela não interessa tanto, ou tanta. O que eu sou levado aqui a pensar na vida de Timóteo é que o sucesso, ele é real, né? Ele é verdadeiro quando tem esse modo altruísta de viver. A glória de Deus. Então, alguém capacitado para ajudar a igreja de Filipos seria esse servo. Ele tinha um sentimento, né? Ele cuidava sinceramente. Ele diz também que era esse filho que serviu em favor do evangelho. Então, ele não era um homem só, né? A lembrança também aqui de que ninguém vive de forma solitária no reino de Cristo. Tem parceiros, tem colaboradores, né? Tem companheiros. E Paulo relembra isso também da vida de Timóteo. Ele está junto comigo. Ele está com a igreja de Cristo. Então não é ninguém isolado, tá? Ninguém serve só. Não é cada qual por si. Ele tem essa percepção de time. É conjunto. Né? Então, isso chama a nossa atenção, irmãos, porque desenvolver, né, essa vida de serviço e submissão não vai ocorrer da noite para o dia. Tá? Não vai ocorrer em 2 horas de escola dominical, né, no retiro. É algo que faz parte da nossa vida como um todo. É Deus trabalhando em nós, é Deus agindo em nós, e de uma forma total, né, quando essa entrega a Deus, nós vamos conseguir servir os outros. Aumentar ainda mais, aprofundar ainda mais o meu amor por Deus, conhecer desse amor, e ao mesmo tempo tem esse reflexo, né, para a igreja do Senhor. Note sobre o que ele diz de Epafrodito, né? Epafrodito, eu poderia resumir que ele era um irmão com interesses profundos. Né? Então, nessa vida cristã marcada de serviço e abnegação, Timóteo é um servo dedicado, e Epafrodito, nos versos de 25 a 30, 6 versículos, né, para ele, é um irmão com interesses profundos. Né? Então, é o outro exemplo de homem como nós, né, de gente como a gente, que nos ajuda a compreender acerca desse modo, né, de andar humildemente, de ser servo, de executar, né, de transmitir essa frônesis do Senhor Jesus Cristo, né, que é Epafrodito. E essa é a única passagem que a Bíblia menciona, né, ou fala a respeito dele. São 6 versículos que eu creio que são o suficiente para a gente entender o amor e o serviço que ele tinha para com Deus. Provavelmente ele era um gentil, pelo seu próprio nome, que significa encantador, amável. Mas Paulo, ele dá pelo menos 4 descrições no verso 25 a respeito desse homem, né, Epafrodito. O primeiro ele chama de meu irmão, né, que é uma descrição que nós usamos na família de Deus, né, uma linguagem nossa. Entendemos que aqueles que creem, aqueles que foram salvos pela graça do Senhor, têm um elo, né, um elo de amor. Nós temos algo em comum, que é Jesus Cristo. Temos o sangue do mesmo sangue, vindo do próprio Senhor.
Então, nós somos irmãos porque o amor de Deus se manifesta, ele nos ama, e nós amamos uns aos outros, né? Então, Epafrodito também, assim como Timóteo, ele tinha um interesse em ajudar outros, né? Filipenses, ou a igreja de Filipos, tinha mandado uma oferta para Paulo, e enquanto Paulo estava na prisão, Epafrodito ele sai até Roma para ajudar o apóstolo. Não apenas levando uma oferta, mas ser um auxílio, né, nas necessidades de Paulo, né, ministrar Paulo. Aqui seria aí uma outra descrição que ele vai dar logo em seguida. Tá? Mas a outra descrição, a segunda, é cooperador. Né? Então, ele é meu irmão e cooperador, que é literalmente um colega de trabalho. É alguém que está caminhando junto, né? Está fazendo a mesma obra. Né? Então, essa era a descrição desse homem. Ele trabalhava junto com Paulo na obra de Cristo. Tinha um senhor, né? Tinha um dono, então eles tinham uma parceria, tinha um trabalho aí a desenvolver. Da mesma forma, na igreja do Senhor, hoje, nós entendemos que tem um dono, que é Jesus Cristo. Em comum, né, em conjunto, nós trabalhamos, né, na expansão do reino do Senhor. Nós divulgamos às pessoas da situação perigosa que elas estão, né, com relação à morte, a morte eterna, e nós auxiliamos as pessoas a que se voltem, se arrependam, né, volte-se para o Senhor. Então, nós consideramos esse trabalho que não é nosso, né, é Deus agindo em nós. É Deus, acima de tudo, nos auxiliando e nós sendo aí cooperadores. A outra descrição, no verso 25, companheiros de lutas. Então, a ideia seria que Paulo e Epafrodito, eles participavam do mesmo exército, né? Eles participavam das mesmas lutas, né? E aqui é uma lembrança de que nós estamos na mesma batalha, né? De que a vida cristã, ela não é entretenimento, né? Ela não é um parque de diversão, ela é guerra, ela é luta. E lutamos contra os principados, as potestades, né? Todas as hostes, a malignidade, o erro, a falsa doutrina. Então, Epafrodito, ele foi esse auxílio na prisão para auxiliar Paulo. Ele também chama ele de um enviado, né? Ele foi quem enviastes, né, para me socorrer nas minhas necessidades, né? A ideia é que Epafrodito serviu o apóstolo, né? Ele, como alguém que ministrou Paulo, né? Não apenas levando uma oferta, mas principalmente auxiliando em qualquer necessidade, né, que fosse capaz de suprir. Ele fez, então, indo até ao apóstolo Paulo. E pensando nessa viagem de Epafrodito, irmãos, eu estava tentando calcular a rota dele, né, nos dias atuais. Possivelmente, ele gastou semanas. Alguns consideram que essa fosse uma viagem de 6 a 8 semanas. Mas, pegando aqui na pesquisa aqui do Google Maps, né, a cidade de Kavala, que é hoje na Grécia, era possivelmente a Filipos, nesse tempo de Paulo e de Epafrodito. Então, Epafrodito sai dessa cidade na Grécia e faz uma viagem até Roma. A condição deles para a época não era como a nossa, né? Não tinha
estradas bem pavimentadas, né? Eles não tinham carro 2.0 ou 1.6, não tinha avião. Eu creio que possivelmente ele fez essa viagem a pé. Foi a pé, depois pegou uma embarcação, né, atravessou o mar e continuou essa viagem. A distância de Kavala até Roma são 1.223 quilômetros. Era um trajeto que seria feito, né, nos dias de hoje, em 8 dias e 9 horas. Isso sem parar. E se você já faz caminhada, né, como eu, 1 hora já quero ir para o hospital, né? 1 hora caminhando. Mas essa viagem foi o que Epafrodito fez, né, de sair da sua igreja, da sua casa, e para dar um auxílio a alguém que estava lá em Roma. O que me chamou a atenção quando estava estudando esse texto foi que onde Paulo estava, possivelmente já tinha igrejas estabelecidas. Tinha crentes em Roma. E a minha pergunta foi por que ninguém lá de Roma foi auxiliar Paulo? Precisou um homem sair lá da Grécia, lá de Filipos, né? E fez essa viagem toda. Será que eles estavam com medo, né? Será que os crentes de Roma perderam a visão, o interesse, né? Colocaram outras coisas aí envolvidas em primeiro lugar na vida da igreja, né? Nas suas vidas, a ponto de não ter mais uma dedicação para olhar, né? Para a igreja, olhar para os servos do Senhor. Mas, graças a Deus, esse homem fez, né? Mesmo atravessando fronteiras. O texto diz que ele adoeceu, né? Ele adoeceu, que quase morre. Alguns consideram que ele teve aquela febre romana que devastou aqueles dias. Tá? Mas a minha intenção, principalmente, é conectar com aquilo que Cristo fez, né? Cristo, ele se esvazia em Filipenses 2:7, ele se dá, ele se entrega, e em Filipenses 2:29, nós somos chamados a receber, né, no Senhor, com alegria, homens como ele, como Epafrodito, né, que também ele se entrega, né, ele também se envolve, não mostrando seu interesse, mas tendo uma visão maior da obra do Senhor Jesus Cristo, né? A obra, o reino de Deus. Então, esse mesmo sentimento que se achava em Epafrodito, né, é aquilo que Cristo deu a ele, é o que Cristo também dá à sua igreja, é o que nos leva a considerar outros mais importantes. É o que me leva a viver em serviço e abnegação. Aquelas pessoas que arriscam as suas próprias vidas, né? Aquelas pessoas que atravessam, né, geograficamente para servir ao Senhor, são esses homens que a gente não pode esquecer. Nós não podemos deixar de lembrar desses que estão na África, estão na Índia, né, estão em alguns lugares longínquos aqui no nosso país, estão sem conforto, mas eles servem ao Senhor com alegria. São os Epafroditos, né, as Epafroditas, que honra a Deus. Graças a Deus, esse homem, ele se recuperou. Paulo mandou ele o mais depressa para a igreja de Filipos, para que os irmãos não tivessem uma tristeza maior. Tá? Mas o que nós somos exortados a pensar
é que esse homem, mesmo estando na linha de frente, né, ele também trabalhou nos bastidores. Porque se Paulo não fala sobre Epafrodito, nós não saberíamos. Talvez no céu saberíamos o que ele fez. Mas aqui é aquilo que nos dá ânimo, né? De que o Espírito Santo, ele trabalha também com esses homens, ele trabalha com mulheres, e trabalha a tal ponto de que eles se arriscam pelo o reino, pela obra do Senhor Jesus. Então, recebe, né, com alegria e honrem homens como Epafrodito. Um companheiro de luta, né, um companheiro de batalha, alguém que ministra, que faz liturgias, que auxilia nas necessidades dos outros. Há um tempo atrás eu estava lendo algumas coisas com respeito à guerra, né, com respeito ao mundo militar, e eu percebi que quando há uma convocação, né, principalmente olhando as últimas guerras aí, mundiais, aquele que é convocado, né, o militar que é chamado para esse tipo de serviço, para encarar uma guerra, ele não encara, ou ele não vai pensando na sua própria reputação. Tá? Ele não vai com o seu nome apenas, mas ele vai lutar, né, em nome do país. Então, o pessoal das Forças Armadas, né, o pessoal que estão ligados a esse mundo, eles dão as suas vidas para o bem do país. Por mais que eles tenham um nome, e nós não conhecemos todos esses homens, né, do mundo militar, eles têm um bem maior, que é a pátria deles. Então, as suas canções têm pátria no meio, né? As suas vibrações, as suas técnicas, as disciplinas, as estratégias na guerra visa a uma exaltação à pátria. Eles querem ganhar, querem lutar em nome da pátria. E aquilo me levou a pensar de que, sim, em tempos de guerras, né, os homens eles conseguem fazer isso, né, eles são levados a dar o seu melhor, né, dar o melhor de si para as nações. Nós, com relação a Cristo, será que nós não deveríamos, num grau maior, né, nos dispor a fazer também, como Timóteo, Epafrodito, como Paulo, como Cristo? Eu só encerro, irmãos, dizendo assim que para mim a vergonha também que esses homens, eles nos dão uma amostra, né, de que eles se arriscam, eles estavam prontos, né, para fazer a vontade de Deus sem olhar para si mesmo. Esses são exemplos de que a Igreja de Deus ela é beneficiada, né, por homens como esses, acima de tudo, Deus que usa esses homens. Então, a minha oração é que Deus continue levantando homens e mulheres com o mesmo sentimento de Cristo, homens e mulheres que sejam bênção para a Igreja do Senhor, né? E aqui é uma prova de que há alegria no serviço de Deus, mesmo em momentos de grande sacrifício, né? Mesmo em momentos de grandes adversidades, né? Essas que Paulo viveu juntamente com os irmãos daquela época. Então, essa vida de abnegação, uma vida de serviço, uma vida de humildade, uma vida de servo. Esses dois homens são amostras, né, para nós, de que ainda
em tempos difíceis, é possível honrar a Deus, é possível servir os outros, né? É possível servir a igreja do Senhor. Eu só encerro fazendo ainda 3 perguntas, né, para nossa reflexão. Você se preocupa com a obra de Cristo? Você se preocupa a ponto de orar, a ponto de contribuir, a ponto de perguntar? Você se preocupa com os seus irmãos, a igreja local? Como é que você trata eles? É gentil? Você olha para as necessidades, ora por eles, pelos familiares? E como é que você tem conduzido a sua família? Como é que está a sua casa, os seus alunos, né, de escola dominical, os seus alunos em algum grupo na igreja? Está sendo gentil com eles? Estão trabalhando juntos aí para crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Então, pensa que se nós estamos em Cristo, nós estamos vivos, tá? Nós somos irmãos, nós somos também companheiros, nós estamos na mesma posição. E essa batalha, ela não é solitária, tá? Conjunta. Deus nos ajude a servir da melhor forma a sua igreja. Deus nos ajuda a glorificar, né, e ter esses entendimentos, né, de que a nossa vida é dominada pelo Senhor e de que a nossa vida também ela é marcada por abnegação e serviço. Deus nos auxilie. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, trabalhando em nossos corações para uma mudança essa que o Senhor quer de nós, né, que é ser conformados à imagem de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Deus, também mude aqueles que ainda não são irmãos, aqueles que ainda não experimentaram a regeneração, a comunhão com o Senhor. Trabalhe em seus corações, meu Deus. Pai, pedimos que o Senhor aviva a tua obra, o teu povo, quebranta em nós, nos ajude, a Deus, para que nos arrependamos das nossas faltas, dos nossos pecados. Transforma, Pai, os nossos corações para servirmos da melhor forma. Servir como Cristo, servo, servir como esses homens, exemplos para nós, para que coloquemos o interesse do Senhor acima dos nossos. Obrigado por esta manhã, pelos amados que puderam chegar, pelos que estão em casa ouvindo. Nos abençoa grandemente, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos escolheram aí algum hino para a gente cantar? Se tiver aí, por favor. De casa não vi que mandaram, tá? Mas agradeço aí aos irmãos que assistiram, acompanharam. Suene, Mateus, Regis, Riso, Rosilda. Estamos esperando Rosilda. A Dani, o Lemuel, Larissa, Zolírio. Deus abençoe a todos. Um abraço aí para vocês, uma boa semana. Nós vamos cantar qual? 258. É aqui a escolha do irmão Leonardo. 258. Aviva no Senhor. Boa, uma boa oração para a gente.
Nós vamos cantar, então, 258. Vamos se colocar em pé. E aí, após a canção, nosso tempo está encerrado, tá? Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fruir das ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, além do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Amém. Aviva-nos, desperta-nos e renova-nos. Amém. Eu vou dar só uma virada aqui na câmera. Aí os irmãos aí, dê um tchau aí para quem está em casa. Agora vai ser um 360 mesmo. 360, né? Tá ali o Múrio, ali. Ali a Sandra. Então, obrigado, irmãos, por acompanhar. Uma ótima semana, um ótimo dia a todos. Então, no fim da tarde, nós nos encontramos aí pelo Google Meet, tá bom? Até a próxima, se o Senhor permitir. Um abraço.